Olá pessoal, eu sou o professor Wesley Martins e para a atividade dessa semana do curso eu venho trazendo um material que pode ser utilizado tanto para o ensino fundamental, anos finais, quanto para o ensino médio. Então é uma atividade lúdica bastante interessante que quando eu faço com os meus alunos eles se divertem muito. Então eu estou trazendo de uma forma, certo? Que talvez não seja a mais gostosa de se fazer, mas que você pode depois alterá-la. Então, eu estou trazendo aqui a construção de sólidos espaciais. Então, lá no nono ano a gente consegue estudar essa parte de planificação. Então, estudamos número de diagonais, número de lados, vértices, faces, a relação de Euler e isso daqui também é visto no ensino médio. Então, como é que podemos construir isso através de um material de baixo custo? Então, aqui eu trouxe diferentes palitinhos de pirulito que você encontra em casas de festas, certo? Aqui eu estou colocando um tamanho um pouquinho maior, aqui eu coloquei na cor vermelha, mas tem na cor azul, na cor branca. O tamanho que eu estou utilizando é esse tamanho aqui. O palitinho maior eu estou partindo ao meio para ficar um tamanho ideal. Você encontra nas cores roxa, verde, preto. Então fica melhor de você mostrar para o seu aluno como é feita a construção de um sólido espacial. Então aqui eu estou mostrando a figura de um tetraedro regular. Tetraedro nada mais é do que um sólido de 4 faces triangulares iguais. Então aqui eu consigo explicar para o aluno quais são os vértices do tetraedro, quais são as faces, quais são as arestas. Então coloco na relação de Euler e consigo demonstrar isso de uma forma bem simples. Além dos palitinhos de pirulito, eu também peguei essa borrachinha aqui, que é aquela que coloca para se tirar sangue, digamos, né? Então você amarra no braço, você consegue encontrar aí nas farmácias para vender. Ou você pode utilizar até aquele material, aquele fio que é para cobrir cadeiras de ferro, pode ser utilizado também. Então, usa o palitinho, essa borrachinha e uma tesoura. O que é que você vai fazer? Você vai cortar isso numa medida talvez de 2, 3 centímetros. Vai ficar esse tamanhozinho aqui, certo? Que ele vai encaixar perfeitamente no palitinho. Então você consegue encaixar ele no palitinho. Mas professor, nesse caso você só consegue colocar um de cada lado. Como é que eu faço para colocar mais, feito que você colocou aqui, né? Eu fiz um pequeno corte nele no meio, certo? Cortei de um lado, cortei do outro. Então venho aqui com a tesoura, faço um pequeno corte, certo? Deixa eu ver aqui como ficou. Então dá para vocês observarem na câmera aí, eu fiz um pequeno corte de um lado, faço o mesmo corte do outro lado. Pronto. Aqui eu criei uma abertura. Então essa abertura eu já consigo colocar outra partezinha dessa borracha. Pronto. Fazendo isso, eu consigo agora encaixar as demais peças e formar a figura que eu pretendo. Então, vou encaixando aqui, vou explicando aos meus alunos. Eu quero fazer, por um exemplo, uma pirâmide. Então, qual é o tipo de pirâmide que você quer fazer, aluno? Não, eu quero fazer uma pirâmide de base quadrada. Então, primeiro, o que é que eu tenho que fazer? Formar um quadrado. Então, eu vou desmanchar esse meu tetraedro aqui, tá certo? Desmanchei ele aqui, só para vocês observarem. Então, eu vou estar aqui explicando ao meu aluno que é possível ele formar a sua pirâmide de base quadrada, base quadrangular.
Ele aqui ele pega um pouquinho quando ele está bem firme. Então, vou usar só os palitinhos na cor azul. Deixa eu mostrar aqui. Então, coloquei aqui, ó. Palitinho na cor azul. Primeiro eu montei a minha base. Então, primeiro eu montei aqui a minha base quadrada, certo? Já que eu estou trabalhando com a pirâmide. Depois eu vou ter que colocar justamente outros palitinhos aqui para fechar o último vértice. Então, se a pirâmide tem base quadrada, tem que ter 4 arestas na lateral dessa pirâmide. Então, eu vou colocando aqui, ó. Em cada lado eu coloco um aqui. Em cada vértice da base eu vou colocando um palitinho. Então, é um trabalho, quando você pega a prática, é mais fácilzinho aqui, tá certo? Você pode fazer isso com palitos de churrasco, palitos de dente. Ao invés de usar essas liguinhas, vocês podem usar jujuba. Então, quando eu faço na escola, geralmente, para ser algo mais divertido, eu coloco jujubas, os alunos adoram. Às vezes, antes da gente iniciar a atividade, eles já têm aproveitado a jujuba, digamos assim, né? Mas isso faz parte. Então, aqui eu coloquei as arestas laterais, digamos, e agora é só unir. Coloquei uma liguinha em cima e agora eu vou unir. E vou aqui explicando aos alunos o porquê de ser dessa forma. Então, aqui eu explico qual é o vértice, certo? Quais são os vértices dessa figura. Um desses saiu aqui, deixa eu colocá-lo de novo. Então aqui eu vou explicando. Pronto, aqui eu formei minha pirâmide de base quadrangular. Então, quando eu estou explicando para os alunos, eu estou mostrando aqui. Pessoal, quantos vértices essa figura tem? Esses sólidos são um vértice, 2 vértices, 3, 4, 5 vértices. Quais são as arestas da base? Então, 1, 2, 3, 4. São essas 4. Quais são as arestas laterais? 1, 2, 3, 4. Ao todo, essa figura possui quantas arestas? 8. Possui quantas faces? 5. Então, é dessa forma que podemos utilizar. Então, mais uma vez, se você não quiser fazer com esse tipo de material, você pode pegar palitos de dente, palito de churrasco, jujubas, e a jujuba será justamente, terá um papel dessa liguinha aqui. Vai unir um palitinho com outro palitinho, você consegue formar. Então, essa atividade é uma atividade bastante lúdica que você pode fazer com seus alunos. Eles podem entender um pouquinho mais sobre planificações. Aqui a gente consegue formar perfeitamente. Como é que eu consigo, digamos assim, mostrar uma planificação? Eu posso tentar construir, certo? A figura dessa forma aqui, só que planificada. Então eu vou colocar mais alguns palitinhos a mais para justamente formar os triângulos em ambos os lados, certo? E quando eu montar, eu vou dizer justamente: olha pessoal, vocês estão observando que um triângulo aqui ele vai ter um areste comum com o outro. Então é justamente por isso que quando a gente está trabalhando relação de Euler, a gente tem que dividir a quantidade de arestas por 2 quando trabalhamos a quantidade total de arestas. Por exemplo, eu tenho uma figura que é composta por faces quadrangulares, faces triangulares, faces pentagonais. Então, quando eu quero descobrir o total de arestas dessa figura, eu vou pegar. São tantas faces
quadrangulares, então eu vou pegar a quantidade de faces, multiplicar pelo número de arestas. Mais, vou pegar a quantidade de faces triangulares e multiplicar pela quantidade de arestas, que são 3. Mais, vou pegar a quantidade de faces pentagonais e vou multiplicar pela quantidade de arestas. Quando eu multiplicar e somar tudo, eu vou ter um quantitativo. Esse quantitativo ele tem que ser dividido por 2. Por quê? Porque uma aresta é comum para dois lados. Então, a gente pode explicar através disso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido a dinâmica desse trabalho. Então, um forte abraço. Até mais.